Em duas grandes instituições, a primeira com cartão de crédito e a segunda com banco mesmo nacional. E resolvi parar de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos. Eu tive essa chance e oportunidade, porque eu estava trabalhando demais e vendo os meus filhos crescer e não estando junto como mãe. E junto disso, a gente teve um convite para morar na Costa Rica. Eu morei durante 5 anos na Costa Rica, quase. Fiz muito projeto voluntário lá. É um país mais pobre que o nosso, mas como ele é menor, a gente consegue ter um resultado bom. A gente vê logo o resultado. Quando voltei, eu peguei meus pais com muita dificuldade financeira e autonomia disso, porque eles estavam mais velhos e a saúde bastante debilitada. Aí eu comecei a cuidar das finanças dele, fui procuradora do meu pai para poder pagar as contas, principalmente o gasto maior deles era com a saúde. Aí como eu percebi que eu podia ajudar, principalmente para um idoso, que era fluxo de caixa, o quanto que entra, o quanto que sai, sempre faltava no final do mês, eu gostei de poder ensinar para eles e respeitar qual que era o desejo deles e de como que eles queriam gastar o dinheiro deles, né? E aí eu achei melhor fazer um apoio melhor, assim, de metodologia. E aí eu encontrei na GFI, onde eu sou associada, uma metodologia boa e humanitária para você poder democratizar as finanças para as outras pessoas, porque a gente vê um mundão de gente aí e que se pudesse conversar com o planejador, estar junto dele, poderia estar saindo de uma série de dúvidas, de escolhas que de repente foram tomadas e que estão assumindo as consequências de agora, do que aconteceu. E eu fiz isso pelos meus pais, gostei muito de fazer isso para os meus pais, fiz muito ao redor aqui da onde eu vivo, que é na Vila Madalena. Muitas pessoas, principalmente logo que se aposentam, recebiam muitos pedidos de aceite um crédito aqui, aquele coisa do crédito consignado, as fintechs. Aí eu explicava para aquelas senhoras assim, não, isso é um crédito que você não precisa. Então, às vezes eu percebi nas pessoas que elas entravam com crédito consignado sem ter a necessidade de fazer o crédito consignado. Então, foi mais ou menos isso que me inspirou a ensinar mais ainda essas pessoas para que elas não fossem enganadas, porque o banco está ali. Hoje você não tem mais aquela figura de como meu pai e minha mãe tinham, de um gerente de banco, te acompanhar a vida toda, querer o seu bem, saber como está a tua família. Não, agora eles têm as metas deles, os gerentes, e às vezes o objetivo não é o cliente, não é a pessoa que tem conta no banco, e sim a meta que ele tem que cumprir para ele poder ser pago por isso, ter o bônus dele. Não vou difamar, mas é uma coisa que a gente tem que estar ciente. Se a gente conhece um pouquinho mais de finanças, a gente sabe e consegue tomar uma melhor decisão. E aí na GFI eu encontrei isso, é um objetivo muito forte que eles têm. O meu público maior são os idosos, mas eu percebi desde a pandemia, em março, que a gente fez uma abertura muito forte na GFI de ajudar no SOS Finanças, gratuitamente as pessoas. Então, você escutar aquela pessoa que estava com dificuldade, que teve uma diminuição de salário dela de 70%, às vezes perdeu o emprego, e você dá um conforto para ela naquela dor que ela estava vivendo, isso ajuda. E você dá um mínimo de detalhe, onde que ela podia pagar, o que ela podia pagar primeiro, aquela conta que ela não poderia estar fugindo. O boleto sempre vai chegar, não é? E aí essa parte que eu fui ensinando, fui atendendo várias pessoas com isso e que me fez me motivar mais ainda na minha caminhada, tá? Eu deixei o meu lado corporativo, fiquei meu lado mãe, cuidar da família, e agora eu estou sendo uma empreendedora no início desse ano, que está me dando muito prazer ajudar o outro e poder contribuir e ganhar até com isso, porque é um trabalho que eu faço. Quem não tem paixão na hora de empreender não vai para frente, é o que eu penso. E aqui para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? Meu nome é Miriam e é onde eu estou hoje, que é a GFI, que me acolheu. Aqui, deixa eu ver só como que eu faço essa parte. Peraí, page down.
Aqui, o mais importante quando eu vejo em finanças, que é o meu propósito, é se você na tua casa não consegue se organizar, fica difícil de você lá na frente ter tranquilidade, que é o que eu proporcionei para os meus pais. Então, você tem que sempre estar pensando nesse equilíbrio, de como que você vai fazer isso, de que maneira você vai organizar. Aí você coloca num papel, coloca num aplicativo, quanto que você gasta? Analisa aquele gasto. Talvez aquilo você consiga ver um padrão de como que você vai gastando ao longo do tempo e aonde você pode diminuir. Isso me fez muito presente ao cuidar dos meus pais, que os gastos estavam aumentando a cada mês, a cada dia, por conta da doença, né? Que eles foram doenças muito sérias e graves que o plano de saúde não cobria. E isso foi também muito vivido na minha própria família com desemprego, que eu passei por desemprego durante 3 anos. Então, eu fui analisando aonde que eu estava gastando e qual a primeira conta que eu devia estar pagando e qual conta que eu poderia simplesmente cortar, né? E o mais importante, quando a gente está planejando, é que muitas vezes a pessoa pensa em planilha, em números, e não é só isso. É você primeiro. Se você está bem, sua cabeça está boa, você toma a melhor decisão. E é isso que é o mais importante. A planilha vem na consequência. A maneira de controlar vem junto. Você vai aprendendo isso. Mas é importante ter isso em mente e a maior parte dos brasileiros não tem. Às vezes tem uma vaga ideia de quanto que entra ou se entra e quanto que vai embora. Não tem esse controle no dia a dia. E às vezes faz olhando o retrovisor, né? Poxa, eu já gastei, mas não pensa como que eu vou fazer no meu ano. Como que eu vou planejar meu ano para não ter tanta despesa? Aí na sequência, que eu acho importante, quando eu penso em finanças pessoais, onde eu estou envolvendo a pessoa, o como que ela está lidando com o dinheiro, o que ela precisa, a necessidade dela, qual que é a pior dor? Ah, é pagar minha conta no final do mês, eu perdi emprego, não fiz a minha reserva, o que eu pago primeiro? Ah, eu tenho uma dívida, como eu vou negociar? Eu só vivi com várias pessoas aqui ao meu redor e pude, junto, muitas vezes, eu junto com essa pessoa e junto ao gerente de um banco, às vezes um advogado envolvido para quitar uma dívida que é aquilo que estava impedindo de ela seguir em frente. E aí você fala um pouco dos projetos de vida, porque quando você está com uma dívida ou quando você está sofrendo desemprego, aquele projeto que você tem, de repente fazer uma viagem ou trocar um carro que para você é importante, ou um filho que está estudando, de repente você não está conseguindo pagar aquele estudo, aquilo é um projeto de vida também para você. E para você nunca deixar esse projeto de lado, é importante. E muitas vezes a gente pensa no imediatismo, pensa no agora e não pensa no projeto de vida que você tem para frente. E quando você tem um planejador do lado, e é uma carreira não muito divulgada, sim, você fala muito do gerente de banco, de assistente financeiro de investimentos. Mas você não fala do planejador, você tem que ter a confiança disso, porque muitas coisas você vai falar para esse planejador e não vai falar para um ente querido, para sua esposa, para o seu esposo. E eu vi isso na pele também, porque eu via com os meus pais, de pequena, brigas que tinham por conta de um orçamento, se fechavam ou não a conta no final do mês. E às vezes quando você tem essa troca dos seus medos, onde que está pegando, fica mais fácil de resolver até para a própria família. E isso tudo exige confiança. E aí, com todas as observações que eu fui ao longo do tempo, mesmo no meu trabalho de corporativo, ver as pessoas se encalacrando no cartão de crédito, assumindo dívidas ou pagando o mínimo sem se dar conta dos juros que estavam embutido, eu percebi qual que era o maior problema. A disciplina delas, muitas gastavam mais do que ganham, e às vezes isso tirava a perspectiva de futuro delas. E o que eu poderia proporcionar? Colocar uma fotografia, a situação real de como que eu estou e que tem um caminho. Eu posso controlar a minha despesa, posso controlar o quanto que eu gasto, assumir alguma renda nova. Eu, com esse desemprego de 3 anos, o que eu cortei, o que eu tive de renda nova, o que entrava. Ah, eu tinha um colchão de segurança, que a gente chama reserva de emergência, tive. Mas é porque eu fui disciplinada, mas nem todas as pessoas são. Então, eu tinha guardado o meu colchãozinho, que eu fui gastando tudo dele. Agora que eu consegui um emprego, meu marido conseguiu se recolocar até
numa pandemia, esse colchãozinho que já tá vazio, já tá quase surrado, preciso comprar outro, né? Eu tenho que encher de novo. Então, é uma preocupação de que a primeira coisa que eu vou encher é meu colchão de segurança. Porque a pandemia está mostrando pra gente que não vai ser 2, 3 meses que vai te ajudar. Às vezes vai ter que precisar de 1 ano. A gente está vivendo quanto tempo já? Desde março, já estamos em agosto, indo para setembro. Quantas pessoas não perderam o emprego ou reduziram o salário no longo do tempo? E se eu tiver esse colchão guardadinho, eu consigo pagar as minhas contas sem maiores problemas, tá? E isso, a gente sempre pensa no futuro, mas nunca pode esquecer do presente. Porque a gente fica, às vezes, sonhando demais e o presente está ali acontecendo, você se perde com isso. E é importante você estar ciente disso. Uma coisa que eu acho importante, quando eu olho as finanças, por que é importante você ter o controle do quanto que entra todo mês para você e quanto que você vai gastar? Você vai ganhar tranquilidade, você vai ter liberdade de escolha o que você pode gastar agora ou não. Você vai deixar um legado para sua família. E se você tiver os seus sonhos, o seu projeto de vida, você vai realizar. O meu pai, como ele estava com uma doença muito séria e era degenerativa, ele pensou, preciso deixar um legado para minha família. O gasto vai ser muito alto com o inventário. O que meu pai fez? Ele fez um planejamento e que nesse planejamento, junto comigo, eu envolvi todos os meus irmãos e a gente fez a sucessão do meu pai. Ele doou tudo em vida com usufruto dele. O que aconteceu? Chegou em maio, meu pai faleceu. Não foi de Covid, foi da própria doença. Eu procurei dar o melhor de mim em cuidados paliativos para o meu pai, cuidar dele mesmo para que ele tivesse dignidade no fim de vida e ele tivesse para todos a tranquilidade de que todos da família dele, principalmente a minha mãe, estivessem bem. Então ele não só cuidou desse lado de doar tudo que tinha, como ele também deixou um investimento em previdência para quando minha mãe precisasse, estava lá para ela. E de fato precisou. Não tivemos inventário para pagar, tivemos uma dor grande da perda do meu pai e, ao mesmo tempo, aquele dinheiro da Previdência foi todo para minha mãe, que até agora ela não recebeu o INSS, que é a pensão de morte do meu pai. Então, aquele sufoco que a minha mãe poderia estar vivendo para pagar as contas no mês a mês, veja, meu pai morreu em maio, junho, julho, isso tudo fica facilitado porque ela tira esse peso forte da cabeça dela. E ela vivenciou isso por ser filha única com a mãe dela. E eu vi o quanto que ela sofreu de pagar o inventário, assumir dívida, né? Teve um advogado que era da família e nem por isso foi uma coisa boa. Ela teve uma desavença, ficou muito chateada. Então, quando a gente lida com o inventário, com a perda e ter que resolver isso, envolve muito a parte emocional. E aí, você perceber na sucessão, no seu legado e na sua vida, no dia a dia, a emoção está sempre ali. E como que eu posso estar fazendo com que tudo esteja ligado da melhor forma e eu consiga lidar melhor com o dinheiro? A gente não tem educação financeira no nosso país. Ninguém sabe o porquê que é importante isso, né? Perdão. E aí que, nesse momento que eu falei para vocês, o meu maior propósito é fazer a organização da vida da pessoa e trazer com isso um equilíbrio para que ela pense na frente que ela vai ter uma liberdade com o que vai cair para ela quando ela parar e diminuir o ritmo de trabalho, ela consiga viver bem. O que envolve de confiança e de que maneira que eu posso fazer isso? E que problema que a gente vê hoje com a falta de uma educação financeira e que a pessoa gasta mais do que ganha, às vezes não é por um motivo do que ela deseja, algo do externo aconteceu, uma perda do emprego, uma redução de salário, e isso, como que a gente pode estar resolvendo, renegociando uma dívida, pagando aquele que é necessário, fazendo um aperto no cinto agora para que lá na frente eu possa respirar melhor. Então, esse ponto que eu abordei com vocês têm alguma dúvida, algum comentário que é importante para vocês? Podem falar, tá? Posso seguir em frente? Por enquanto a gente não teve nenhum comentário, mas se vocês quiserem, gente, escreva no chat que a gente passa, ou então a gente fala. A Miriam vai fazer sempre algumas paradas pra gente, né, conferir se tá tudo ok, se a gente tem alguma dúvida, que é super bacana. Mas eu acho que você pode seguir, Miriam, tá? Tá bom. Tranquilo.
Tá bom. Aí, na sequência, quando eu olho aqui, deixa eu ver aqui, para um pouquinho. Do orçamento doméstico, a gente fala tanto da famosa planilha, né? O que a gente mais tem? Normalmente, a renda é de uma pessoa, ou quando você tem alguma pessoa junto de você, pode ser seu marido, seu esposo, o que for, junto de você, entrando dinheiro na casa. E muitas vezes, essas despesas que você tem que pagar acaba sobressaindo ou tá quase ali, no 0 a 0. Normalmente, a pessoa que gasta mais do que ganha, ela tem, às vezes, mais disciplina para quitar logo essa dívida. Ela tem preocupação em quitar logo essa dívida. Isso tira a tranquilidade dela. Mas o que pode ser de você olhar a sua despesa? Aquela que é fixa, que não tem como você fugir, que é um condomínio, é o modo de você viver, o que você precisa para sobreviver. É a água, é a luz, é o supermercado. Isso está tudo como fixo. Mas alguns itens são variáveis e como que eu posso fazer para cortá-los ou até diminuí-los? O meu luxo é um restaurante. Hoje a gente tem a pandemia, quase nenhuma pessoa está indo para o restaurante. Então, o que eu reduzi? Minhas idas num restaurante, mas ao mesmo tempo eu vou aumentar muito o meu supermercado. Como que eu posso aumentar de maneira que não me impacte? E o emergencial é aquela coisa que às vezes acontece, um acidente doméstico, um cano que quebrou. Isso sempre tem que estar contando fazendo parte do seu orçamento. Não simplesmente só contando num papelzinho o que você gastou. Se você se planeja para isso, na hora que vier o gasto, você já deixou separado aquilo para você, tá? E aí, quando a gente vai esmiuçando mais a parte das rendas, sempre que a gente coloca num dado de fluxo de caixa, que é importante ver, a gente sempre tem que pagar os impostos, seja você um CLT, seja você um empreendedor, um autônomo. Você paga os impostos para o governo, você tem que pensar no seu salário líquido. Se você tiver alguma fonte de renda, seja ela de pensão ou de um aluguel, muita gente deixou de alugar a casa ou um escritório porque as empresas fecharam. Essa renda deixou de existir, diminuiu. Como que eu posso pensar agora nas minhas despesas? Olhando cada item, cada categoria, cada pessoa faz a sua. O que é necessário para ela? Vê na moradia, não dá como eu encurtar mais, mas de repente a água e a luz eu posso diminuir o meu uso. A alimentação, eu posso buscar mais lugares e trocar produtos que às vezes são equivalentes, mas com preço pela metade. O brasileiro às vezes perde-se, uma vez que controlou a inflação, ele se perde no fato de pesquisar. E às vezes um supermercado vizinho está do lado bem mais barato e você não se deu conta. O transporte, será que eu preciso agora do carro? Será que de repente esse carro é necessário para mim? Quantos jovens hoje não estão se dando nem conta de tirar uma carta de motorista que prefere pegar uma bicicleta ou tem a condição de pegar um ônibus? Que o transporte público também não é bom, mas frente ao que eu tenho que gastar com o carro, será que aquilo para mim faz sentido? A saúde é uma coisa que para mim é necessário. Então eu tenho que sempre deixar um dinheiro para ela. É fixo. E a educação também dos meus filhos. O que eu vou poder gastar mais ou menos? Vou colocar numa escola pública? De que maneira que eu vou pensar? E os meus dependentes? Quantos idosos, às vezes, dependem ainda dos seus filhos, né? Ou mesmo os seus filhos dependem dos seus pais nos dias de hoje. Como que eu posso lidar com isso? Então, na despesa fixa, algumas coisas não tem como eu fugir. Na moradia, na saúde e na educação. Mas nas demais, eu posso dar uma reduzida. Eu posso repensar aquilo para que não me impacte tanto. E a despesa variável é aquilo que está ligado mais no dia a dia de um telefone, uma internet. Hoje em dia, você vê várias propagandas de redes sociais, de empresas, seja a NET, seja a Vivo, a Claro. E muita gente não percebe que às vezes já tem assinatura antiga, se ligar para essa companhia, pedir desconto, eles dão. Não são para os novos assinantes. Eu, quando tive o desemprego em minha vida, a cada 3 meses eu ligava para o pacote que eu tinha, seja ele Vivo, NET, o que for, eu perguntava para a Vivo, eu falei assim, olha, eu estou vendo que vocês estão oferecendo um valor muito abaixo
e eu estou pagando tanto, eu sou cliente de vocês, eu queria renegociar isso. Posso pagar menos? Paga-se, né? Isso eu fiz também para alguns idosos. A pessoa tinha a internet dela pagando 130 no mês e você ligando, basta uma ligação de renegociar o seu cliente, essa pessoa, esse idoso de 130 foi para 40 por mês. E faz a diferença, né? A parte pessoal é aquilo que a gente conhece como um cabeleireiro, uma academia. Às vezes, com tudo que a gente está vivendo, isso foi cortado de nós pela pandemia. Então, não tem como. Eu vou reduzir aí. É o momento agora. Lazer, informação, é você ir a um teatro, a um cinema, um restaurante, também foi tirado de nós. Então, eu posso aí reduzir. Serviços financeiros, muitas pessoas não se dão conta de que pagam tarifa. E às vezes você falando com o banco, conhecendo um pouco mais, uma conta essencial, você não paga nada. Uns bancos digitais hoje estão crescendo tanto, não se paga nada. Você coloca o dinheiro lá e tá bom. Você paga suas contas e não precisa pagar por TED extra, por manter uma conta que você não tem a necessidade disso. Quando tem se pensado na pessoa que está endividada ou que fez uma dívida porque vai pagar isso parcelado, um carro, uma casa, nós temos muito uma cultura de quem quer casa ou quer ter o seu imóvel próprio. E fazem financiamentos ou fazem um empréstimo no momento de vida difícil. De como que eu vou lidar com isso agora que os juros estão baixos? A Selic está a 2%. A gente está numa pandemia, mas os riscos bancários vão aumentar por causa da inadimplência. É um círculo vicioso. Como que eu vou melhorar essa minha dívida? O que eu posso fazer para conseguir pagar as minhas contas? Qual que é a melhor forma? De repente, a família pode estar me ajudando nesse momento, já que eu não quero pagar os juros que os bancos estão pedindo. Cheque especial, a gente viu, tanto cheque especial como cartão de crédito são os juros maiores no mundo. Será que é necessário eu ter um cheque especial? Será que é necessário eu ter um cartão de crédito? Não. Eu posso fazer de outras maneiras, tá? Isso é muito importante quando a gente coloca no papel. Quando a gente coloca no papel, a gente se assume, faz um compromisso daquilo e segue em frente. E tudo isso que eu estou falando do fluxo, a gente não pode nunca esquecer da nossa prevenção, da nossa proteção. Hoje você tem vários tipos de previdência privada. Uma delas ajudou a minha mãe, enquanto o INSS ainda nem pagou. A gente deu a entrada 15 de maio. A gente está no dia 27 de agosto, ainda não entrou na conta da minha mãe. Se ela não tivesse uma previdência privada, ela não ia conseguir pagar as contas emergenciais dela, as contas fixas dela. Então, isso é muito importante você ter na cabeça. Às vezes, você tem um filho, você faz um plano de previdência bem estruturado, equilibrado, coloca um valor pouquinho por mês. Quando ele estiver perto da idade dos 18 anos, ele já vai ter um dinheirinho certo que ele pode fazer o que ele quiser para uma educação, alguma coisa, um objetivo dele. Seguros de vida. Aqui no Brasil, a gente tinha os seguros bancários, que não eram muito bem explicados para nós. Hoje você tem uma série de companhias que te ajudam até quando você perde o emprego momentaneamente. Ou você tem uma doença temporária. E esses seguros também tiram do inventário. Se a pessoa precisa fazer o inventário, às vezes a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. O que acontece se você tem um seguro, você deixa lá separadinho um valor X para caso um dia eu vinha faltar. Meu pai, ele fez um seguro funeral. Minha mãe, ela teve os gastos que não tinha como fugir, que eu posso te dizer, beira os 10 mil reais, 5 mil reais, e agora tem o seguro funeral que vai cobrir esse gasto que não tem como você fugir. Você vai ter que enterrar aquela pessoa ou cremar aquela pessoa. Como que eu vou fazer isso? Se eu já tenho aquela dor da perda da pessoa e eu não tenho dinheiro. Tá? Plano de saúde é uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não pode contar ainda com o sistema público. O que eu posso fazer? Quais planos podem me ajudar? Né? Hoje eu tive até na família mesmo pacientes, pessoas com Covid. Se elas não tivessem um plano de saúde, como que ia ser? Graças a Deus, né? Tudo a gente pensando nisso e colocando no papel, a gente se protege e protege as pessoas que a gente ama. E quando no planejamento a gente faz tudo isso bem abordadinho, nada melhor do que um gráfico para ver aonde que está indo o dinheiro. Onde que ele está pingando mais? Está indo para moradia, está indo para saúde, está indo para alimentação.
O que eu posso reduzir que não vai fazer tanta diferença? E mais ainda, o quanto que eu preciso para fazer a minha reserva, meu colchão de segurança? É para 5 meses o necessário? De repente é para 1 ano? O quanto que eu gasto a mais? O que eu estou usando a mais do banco ou não? O que eu preciso quitar antes e fazer guardar? Isso tudo, quando a gente coloca no papel, fica mais fácil, mais estruturado. E a gente consegue tomar uma escolha melhor, uma decisão melhor. E aqui, a gente, com o planejamento, a gente separa exatamente o quanto que está entrando na renda de positivo e para onde que está indo. Se eu tenho um financiamento, se eu tenho alguma dívida, se eu tenho algum gasto que é fixo com seguro. Muita gente hoje em dia, por que as companhias todas de seguro se movimentaram com relação ao Covid? Para se proteger e colocar a pessoa também protegida no, seguro, no Covid. É importante eu ter isso ou não? É válido para mim? Faz sentido para minha família? O quanto que sobra no final do mês? Eu consigo investir ou não? Ah, talvez eu não invista agora, mas no futuro eu possa investir. E aqui, quando você tem um planejador junto de você, você vai acompanhando no mês a mês. Aquela situação de olhar o retrovisor deixa de existir. Você planejou para o futuro, para um ano. Como que eu quero o meu ano de 2020? O que eu vou fazer? O que eu vou gastar? Ah, e de repente eu perdi o emprego, mas eu tenho um dinheiro guardado. Esse dinheiro guardado eu vou usar da melhor forma possível. E imaginando que eu vou conseguir uma recolocação. Isso tudo você colocando no papel e se projetando da maneira que está aqui, fica mais fácil. E você vai construir seu patrimônio, reconstruir seu patrimônio. Eu dilapidei meu patrimônio na reserva de emergência e pegou uma parte do que eu já tinha guardado lá para frente para minha aposentadoria. Hoje eu tenho outro pensamento de que vou recuperar tudo isso. A gente está vivendo mais, tá? E nessa parte da divisão, tá tudo bem até aqui, vocês podem me parar se tiver alguma dúvida, tá? Agora eu vou entrar na divisão patrimonial. O que a gente pensa do nosso dinheiro ou da nossa vida financeira? Eu falei muito da reserva de emergência, que é importante pensar. Os meus sonhos de médio e longo prazo, curto, médio e longo prazo. Aqui uma educação do seu filho, é uma viagem que é importante para mim, é um estudo que é importante para mim. Hoje eu posso ter um estudo à distância mais barato do que antigamente, porque as empresas precisam continuar vendendo, não está tendo mais as aulas. Como que eu vou poder estar fazendo? E de que maneira que eu vou estar me instruindo, melhorando o meu currículo, que eu posso estar fazendo parte disso? Isso vai impactar ou não para mim, né? Ah, eu quero ter uma casa ou não? De repente eu quero vender essa casa, comprar uma casa menor e quitar uma certa dívida. Pode ser também. E aqui, o meu longo prazo. Na GFI a gente tem um apelido de reserva da cantareira. Por que é reserva da cantareira? A gente viveu a crise hídrica. Aqui a gente fechava 6 horas da tarde na Vila Madalena, não tinha mais água entrando. E nós fizemos todo um mutirão de como poder utilizar a água da chuva, tinha a bombona. Como que eu vou melhorar o meu uso consciente, sustentável, não desperdiçar? A cantareira é assim, é a minha aposentadoria. E não vai ser uma chuva que vai resolver, tá certo? Quantas chuvas tivemos e que não choveu na cantareira e não ergueu aquilo que precisava erguer do nível da cantareira para não chegar lá no poço? Então é importante a gente ter isso em mente, porque o ser humano ele precisa ter sempre um futuro à frente sem esquecer o presente. Então isso tudo é importante. E quando você alia isso com os investimentos, de que maneira que você faz cada um? Quando você pensa na sua reserva, você quer aquele seu dinheiro para qualquer momento. A importância de rentabilidade não vai ser a primeira coisa, porque se eu precisar, perdi meu emprego, eu vou precisar desse dinheiro agora. Eu vou pegar. Para o curto e médio prazo, é um dinheiro que se eu puder aplicar, eu não estiver utilizando no momento de desemprego, no momento de que reduziu o meu trabalho, e aquele dinheiro está rendendo para mim, lá na frente eu vou precisar dele, lá na frente aquilo que eu estava me propondo eu vou conseguir fazer. E no longo prazo, aquele dinheiro que eu nem quero mexer, porque quando um dia eu parar de trabalhar, eu vou ter um sustento para mim, eu não posso mais depender só do INSS. Né? Com tantas reformas que tiveram na Previdência, como que eu vou ficar daqui para frente? O brasileiro está vivendo mais,
tá tendo que trabalhar mais para pagar as contas. Como que eu vou resolver isso? E isso você faz com um planejamento também bom, de você colocar cada caixinha bem pensada e bem estruturada na tua vida. Isso te traz tranquilidade. E quando a gente olha o ataque de como a gente vai pensar no investimento, ou se eu não tenho investimento, como que eu vou sobreviver àquilo que eu já tenho guardado? Ou se eu não tenho nada guardado, como que eu vou negociar para, de repente, conseguir transformar um dinheiro para que me pague as contas até que eu me recoloque? Isso é um ataque da minha vida. Eu tenho que pensar na minha proteção, que é aquilo que eu falei, de uma previdência, de um seguro, de um plano de saúde. E isso, quando eu faço essa proteção, eu protejo tudo que eu conquistei, tudo o meu patrimônio conquistado. Então, hoje eu percebi que os meus pais, eu falo dos meus pais, mas várias outras pessoas a gente percebe quando a gente atende, tinham pessoas que tinham dívidas enormes, estavam desenganadas, quando a gente foi ver, olhar um a um, às vezes a dívida é de 200 mil, a pessoa fica tão assustada com aquilo, não sabe como fazer, senta com alguém que é imparcial, começa a apertar o cinto, consegue renegociar aquelas dívidas dos 200, dos 500 mil, renegociou a dívida, começa a viver de um padrão, vai dar uma dor para poder, lá na frente, conseguir pagar tudo isso renegociado, e a pessoa seguir em frente com um novo propósito. Essa família que teve esse momento duro para ela, essa dor forte, o maior sonho dela era viajar para a Disney. Eles conseguiram e viajaram para a Disney. Outros casos que não eram tanto gasto assim, não era uma coisa exorbitante, mas gastava tudo que ganhava, eles eram jovens e lá na frente não tinha nada guardado. Quando foi ver, olhava um a um, poxa, eu estava gastando na padaria. Então, vamos diminuir a padaria, talvez você possa trocar por uma outra coisa. E percebia, foi trocando o tipo de despesa e diminuindo isso, eles conseguiram pegar e pensar, vou guardar meu dinheiro para o futuro. Eles estavam empregados, mas lá na frente podiam não estar. Então, essa é a parte que é importante a gente sempre pensar, a defesa. E aqui a gente fala também uma coisa que nem a gente tem os ciclos da vida da gente, né? Os setênios, muitas pessoas falam da antroposofia, o que você vive a cada momento, experiência de vida. A vida financeira é a mesma coisa. Aqui a gente teve um italiano, Franco Modigliani, ele estudou muitas pessoas, assim, a população, ele foi analisando como que ela acumulava o patrimônio e de que maneira ela gastava aquele patrimônio. O que a gente devia ter no 0 ao 20 anos, se a gente tivesse uma boa educação financeira? Vamos supor que seu pai te desse uma mesada. Se eu soubesse lidar bem com esse dinheiro, como que eu poderia estar guardando? Eu tinha uma poupança, meus avós davam uma poupança da Caixa. Como que eu poderia estar lidando com aquele dinheiro, dar valor àquele dinheiro? O dinheiro, a gente conhecendo dentro da casa, fica mais fácil, porque quando tivesse os 20 anos, a gente já tem um bom acúmulo para, de repente, contribuir com uma faculdade. O brasileiro não teve nunca isso. Mal teve mesada. Então, chega nos 20 anos, você está dependendo dos seus pais, eles pagando todas essas contas e segue quase que não acumulando dinheiro, que eles chamam até de os economistas de massa crítica. Você não formou muito ainda. Aí, quando você chega mais um pouquinho adiante, dos 20 ao 30, você já está numa faculdade, muitos ainda moram com o pai, os pais pagam as contas básicas, você poderia juntar todo o dinheiro do seu estágio. Mas, às vezes, você gosta de curtir, vai para uma balada, vai para um bar, vai para um jogo, qualquer coisa que você, aquele momentâneo, ou o que a gente chama, né, que guarda um dinheiro, vai guardando para ter um carro. De repente o trabalho é longe, gasta tudo que acumulou no carro. Ainda não pensa tanto em juntar para um apartamento porque o salário é pequeno. Eu estou começando a minha carreira, né? Eu estou começando a acumular. Quando eu chego na rentabilidade de 30 a 45, eu posso ganhar mais. Não tenho muita gente pensando em mim, mas aí o que eu começo? A família vir, a construção da família. E aí eu tenho que pensar no meu filho, se ele vai ter escola, tem todos os gastos envolvidos, a casa que eu vou querer comprar ou vou querer alugar. Então, os meus gastos, apesar de que eles vão aumentando, aquela receita também vai crescendo e aquilo que, na verdade,
A receita vai chegando muito próximo, a despesa, o que eu gasto vai chegando muito perto do que eu ganho. Porque eu tenho mais coisa para pensar. Eu já vivo sozinho, alguém depende de mim se eu tenho uma família para sustentar. E aí essa fase que o que deveria ser, poxa, agora que eu estou ganhando mais, eu vou rentabilizar ainda mais o meu dinheiro. Será que eu preciso de uma casa agora? Posso segurar. Mas a gente continua com o pensamento, vou ter uma casa, quem casa quer casa. É uma coisa muito típica que se vê. E às vezes a gente não precisa ter isso tão de imediato. Quando a gente pega na fase da meia-idade, que é os 45 para 60, você ganhou bastante conhecimento, o seu salário foi crescendo, muitas vezes você chegou num topo. Aquele topo que você chegou, se você não acumulou, se você fez o trabalhinho de casa, tivesse tido a educação financeira, aqui você teria acumulado o suficiente para aquele valor mais adiante na sua aposentadoria se pagasse. Mas você não. Às vezes você quer algo mais. Você quer trocar um carro, você quer uma casa na praia, você quer fazer uma viagem mais legal. Isso você vai gastando também. E nessa fase que você chegou num momento que tá beirando a aposentadoria, já teve anos de trabalho, você vai pensar na proteção disso. Como que eu vou fazer para me proteger? Eu já não vou fazer tantos gastos assim, mas tudo que eu já gastei até então já foi feito. Aquela coisa de eu comprar uma casa, trocar o meu carro, se eu juntei e não pensei no meu futuro, tudo aquilo que eu juntei já foi, quando for perto da minha aposentadoria, eu não vou ter juntado nada. É o que a gente vê hoje. 1% da pessoa hoje no Brasil consegue viver tranquilamente sem dilapidar o patrimônio, consegue viver com o que guardou, com o que investiu. Aí, quando você chega na aposentadoria, a pessoa que fez toda a lição de casa, juntou dinheiro, lá na frente papai e mamãe ensinou, na escola se ensinou, teve todo o acesso de como investir o seu próprio dinheiro, guardar uma parte, gastar a outra, e vai juntando, consolidando, vai pensar no quê? No meu legado, o que eu vou deixar para os meus filhos? Como que eu vou deixar? Se eu quero deixar para os meus filhos. E na realidade a gente não viu nada disso. A gente viu que agora, quantos não trabalham além dos 60 anos para poder pagar as contas? Porque você sabe, quando vai parar de trabalhar, a pessoa, normalmente o salário é baixa. E se ela não tem o investimento dela, não vai se pagar. Porque as contas vão estar chegando, o salário, a aposentadoria não vai aumentar do jeito que aumentam as contas no supermercado, a compra no supermercado, a compra... a energia está sempre aumentando, mas o salário não aumenta, o que está do aposentado não aumenta. Então, isso é muito importante quando a gente olha essa visão de ciclo de vida financeira. E essa falta de consciência do que a gente não tem uma educação financeira, ela vai gerar impacto em cada fase da vida da gente. E quando eu falo isso, você para pensar em qual momento é bom você começar a se planejar. Eu digo para vocês, o agora. O quanto antes é melhor. Agora. Nunca é tarde. Sabe? Eu me planejei a vida toda, gastei boa parte do meu patrimônio. Agora começa o trabalho de formiguinha de novo. Meu pai, ele teve problemas, gastou uma série de coisas, gastou. Não sofreu o desemprego, mas sofreu a falta do dinheiro quando você faz uma aposentadoria e se paga só o INSS, mas ele tinha um dinheiro guardado. Mas quantas pessoas têm essa consciência financeira? E é isso que o planejamento quer fazer. Fazer com que a pessoa tenha consciência financeira. Saber que se teve um desemprego, não é para sempre esse desemprego. Como que eu posso me estruturar agora? Tá? É essa mensagem que eu queria passar para vocês todos que estão comigo, que toda essa escolha só vai depender de você. Você que toma a decisão. E se tiver alguém do teu lado, melhor. Porque é isso que a gente quer. O nosso desejo é isso. Mas será que a gente consegue? De que maneira que a gente faz? Com atenção, com planejamento.